quero fazer uma pergunta para os pastores. O que é a depressão? Ok, irmã, obrigado. Graças a Deus. E agora, irmãos, vamos começar ouvindo as respostas, apresentarmos a todos vocês o anfitrião do programa O Caminho Antigo, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite a todos, irmãos. Que a paz permaneça em nossa reunião. Irmã Marina, depressão, a palavra depressão não é achado na Bíblia, né? Vamos buscar a palavra depressão na Bíblia. Buscando por depressão em todas as traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. A mesma palavra depressão não é achado na Bíblia, mas o significado da depressão está na Bíblia. Quando um homem tem muitas preocupações, tem muitos medo, irmão Edson? Sim, muitos medos, muitos temores. Tem muitos problemas que ele não sabe como resolver, ataca o que se chama em nosso tempo depressão. Agora, a Bíblia nos ensina sobre para combater, irmão Edson? Sim, correto. A depressão. Há uma só cura para a depressão. Isso é a fé em Deus. Não há tantas coisas que nós podemos usar como o que a medicina em nosso tempo está fazendo, né? Recomendando comprimidos, remédios, que mais tarde vai destruir o corpo da pessoa que tem depressão. Talvez você tenha ouvido as notícias que mais popular ou famoso cantor, atriz, morreu muito jovem porque abusou ao uso da droga por causa da depressão. Em América agora eles têm que se chama epidemia de opioides. Epidemia de opiáceos. Sim. As pessoas que têm depressão tomam opioides, que é um dos mais grandes problemas em América. Podemos mostrar isso? Drogas opioides, opiáceos, são uma classe de drogas usadas para reduzir a dor, dados de sobredosagem de opioides de prescrição. A prescrição de opiáceos, no caso, continua a alimentar a epidemia. Hoje, quase metade de todas as mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos envolvem um opioide de prescrição, ou de prescrição médica, no caso. Em 2015, mais de 15 mil pessoas morreram de overdoses envolvendo opiáceos prescritos. As mortes por overdose envolvendo opiáceos prescritos quadruplicaram desde 99, e assim as vendas desses medicamentos prescritos. De 99 a 2015, mais de 183 mil pessoas morreram nos Estados Unidos de sobredoses relacionadas a opiáceos prescritos. Esses opioides mais comumente administrados por excesso de dose. Cada dia, mais de 1.000 pessoas são tratadas em departamentos de emergência por não usar opiáceos prescritos conforme o indicado. As drogas mais comuns envolvidas nas mortes por sobredosagem com opioides prescritos incluem a metadona, a oxicodona e
de trocodona, a mortes por overdose. Entre os que morreram de overdose de opioide prescrito entre 99 e 2014, as taxas de overdose foram maiores entre as pessoas entre 25 e 54 anos. As taxas de overdose foram maiores entre brancos não hispânicos e nativo-americanos, ou, no caso, nativos do Alasca, em comparação com negros não hispânicos e hispânicos. Os homens eram mais propensos a morrer de overdose, mas o fosso de mortalidade, a taxa de mortalidade entre homens e mulheres está se fechando. Os riscos adicionais. A sobredosagem não é o único risco relacionado aos opioides prescritos. O mau uso, o abuso e o transtorno do uso de opiáceos, ou seja, sua dependência, também são perigos potenciais. Em 2014, quase 2 milhões de americanos abusavam ou dependiam de opioides prescritos. Cerca de 1 em cada 4 pessoas que recebem opiáceos prescritos a longo prazo para dor não cancerígena em ambientes de cuidados primários lutam com o vício. Todos os dias, mais de 1.000 pessoas são tratadas em departamentos de emergência por abusar de opioides prescritos. Na verdade, não somente para dor, mas para aliviar depressão, outras pessoas usam opioides. Opioides, irmão Edson? Acredito que o termo mais utilizado seria opiáceos em português. Sim. Mais dano ao corpo da uma pessoa que, por causa da depressão, está tornando na droga, opioides ou outros mais químicos que destroem o corpo. Por isso, não pode dizer que são remédios, né? Quando o que se chama remédio causa dano, não é digno de ser chamado remédio, mas deve ser culpado para os danos que os remédios ou drogas vai causar ao corpo. Mas a Bíblia fala sobre um remédio que não pode causar dano no corpo. Em Filipenses capítulo 4. Mas isso, irmã Marina, é o que a Bíblia fala sobre as pessoas que confiam em Deus, as pessoas que creram em Deus, pessoas com fé. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu devo enfatizar que esta palavra de Deus é para os crentes, não para os incrédulos, não para quem não conhecem a Deus, não para ateus, não para os que não creram na existência de Deus, mas para os que têm fé. Não andeis ansiosos. Irmão, a resultado da anxiety. Ansiedade? Ansiedade é o mesmo depressão. Ansiedade pode resultar em depressão muito profunda. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras dele, mais cedo instruiu os primeiros cristãos não preocupa sobre a vida, para a comida, para vestida ou roupa.
Não deve ser ansioso. Por quê? Em 6:25 de Mateus diz: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, se você vai gastar todo o tempo num dia pensando sobre sua vida, a vida dos seus entes queridos, que causa preocupações e depressão. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Mesmo que você é ansioso todo dia, 24 horas por dia, você não pode acrescentar uma só hora na vida. Porque a vida pertence a Deus. O dono da vida é Deus. Se você tem fé, se você confia em Deus, que sua vida está nas mãos dele, não deve preocupar, não deve ser ansioso. Se você tem conhecimento sobre as coisas de Deus, que Ele é o dono da vida, Ele sabe o melhor para você, Ele sabe como alimentar os passarinhos que não plantam, não ceifam, etc. Se os passarinhos, se outros criaturas vivos ou vivas é alimentado por o Senhor, cuidado por o Senhor, somos mais valiosos do que os passarinhos. De acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus também, 10:29, não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Nenhum dos passarinhos que custa muito barato, custa quase nada. 2 passarinhos em tempo de Cristo é um asse, quase 1 centavo. 2 passarinhos. Os passarinhos, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se os passarinhos não podem morrer sem a vontade do Pai, e se nós temos a confiança ao Deus, que Ele não vai tomar nossas vidas, se nós temos confiança que Ele sabe o que é melhor para nós, vamos produzir em nossos corações fé e confiança ao Deus, todas as preocupações será tirada em nós pela palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, para luz, água, para comida, todas as coisas que nós precisamos. Se nós somos servos de Deus, né? Eu devo enfatizar isso. Tem diferença entre o servo de Deus
e os que não creram em Deus. Tem muito grande diferença entre eles. Vamos ler. 3 de Malaquias, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Isso é uma verdade que nós não podemos negar, irmãos brasileiros. Tem diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque tem diferença. Vamos ler. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. A diferença é, o Senhor tem ouvido para ouvir as súplicas dos justos. Os olhos dele estão sobre os justos para cuidar eles. Mas o que é contra a retidão que Deus ensina, contra as palavras de Deus, as pessoas que não creram em Deus, as pessoas que não têm a verdadeira fé a Deus, que tem dúvida entre eles, não pode comparar aos justos. Provérbios diz, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Quando uma pessoa reta ou uma pessoa justa ora, a oração dele é agradável ao Senhor. Mas o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Por isso, tem diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. O que temem ao Senhor, o que não temem. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se uma pessoa serve a Deus, é uma pessoa justa, quando esta pessoa encontrar preocupações, problemas, né? Porque estamos no mundo de problemas, no mundo de coisas mal. Estamos encontrando coisas que não é esperada. Mesmo que você não quer, você pode encontrar coisas. Mas a palavra de Deus é não é proibido para os cristãos. A palavra não é proibição, não matarás, não adulterarás, proibido. Para os cristãos, para nós crescermos em confiança a Deus, para nossa confiança crescer, a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, isso é o remédio para a depressão. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O mais importante parte de nosso ser, coração e pensamento, que sente a depressão, será guardada por a paz de Deus. A paz de Deus
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus sabe o que nós estamos sentindo. Deus sabe a nossa construção de nosso ser. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe todos os que estão em nós. Deus é cuidadoso bastante cuidadoso para guardar-nos, para preservar-nos, né? Nossos pensamentos, corações, todo ser de homem crente a Deus. Por isso, se você tem fé, se você tem confiança a Deus, não tem preocupação. Não tem preocupação. A nossa fé em Deus pode mover as mãos de Deus. Nossa fé, nossa confiança, pode mover as mãos de Deus para fazer coisa que é impossível para nós. Lembre que a mão dele criou todas as coisas. Coisas grandíssimas. Não tem problema para Deus de guardar, preservar, cuidar homem crente que confia em quem Deus pode fazer. 5:7, 1 Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado para os servos dele, né? Vamos lançar. Imagine, né? Tem pessoas que onde você pode lançar toda a vossa ansiedade. Ansiedade que você não pode confiar a seu marido, a sua esposa, ao seu filho, aos seus pais. A ansiedade que nós não podemos confiar ao médico, ao advogado, a todas as pessoas ao redor de nós. Temos uma pessoa que cuida para todas as coisas, se nós somos crentes. I hope you understand, irmã Marina. Espero que tenha compreendido, irmã Marina. Entendi. Entendi sim. Ok.